Eu vi uma seita secreta minar com crueldade a grande igreja. Quando a igreja foi pela maior parte destruída, e quando somente o santuário e o altar estavam ainda de pé, eu vi os destruidores entrarem na igreja com a besta. Eu vi uma aparição da Mãe de Deus, e ela disse que a tribulação seria muito grande. As profecias sobre o futuro da Igreja Católica. Venerável Ana Catarina Emmerich, 1774-1824, mística alemã que foi favorecida com extensas revelações. Deus a concedeu visões que não concedeu a ninguém. Deus a revelou detalhes minuciosos desde a criação do mundo até o final dos tempos. 6 semanas depois de sua morte, sob um rumor que seu corpo havia sido roubado, ela foi desenterrada e foi encontrada com o corpo incorrupto. A ela veio a fama internacional quando o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi reconhecido ter sido baseado em suas revelações. Vejam uma parte de suas revelações sobre o futuro da Igreja Católica. Vi o relacionamento entre os 2 papas. Eu vi quão funestas seriam as consequências dessa falsa igreja. Eu a vi crescer em tamanho. Hereges de todo gênero vieram à cidade de Roma. Mais uma vez, eu vi a igreja de Pedro ser minada por um plano envolvido pela seita secreta, maçonaria, enquanto tempestades estavam danificando-a. Eu vi uma seita secreta minar com crueldade a grande igreja. Quando a igreja foi pela maior parte destruída pela seita secreta, e quando somente o santuário e o altar estavam ainda de pé, eu vi os destruidores da seita secreta entrarem na igreja com a besta. Eu vi uma aparição da Mãe de Deus, e ela disse que a tribulação seria muito grande. Ela acrescentou que essas pessoas devem rezar com fervor e com as mãos postas. Elas devem rezar acima de tudo para a Igreja da Escuridão deixar Roma. A Igreja está em grande perigo. Eu vejo nesse lugar, Roma, a Igreja está sendo tão habilmente minada que dificilmente permanecerá uns 100 padres que não tenham sido enganados. Eles todos trabalham pela destruição até do clero. A grande devastação está próxima. Quando eu vi a igreja de São Pedro em ruínas e a maneira pela qual tantos do clero estavam em si mesmos ocupados nesse trabalho de destruição, nenhum deles desejando fazê-lo abertamente em frente de outros. Eu estava em tal perigo que gritei para Jesus com toda a minha força, implorando sua misericórdia. Vejam, parte dessa profecia já se cumpriu com a existência de 2 papas. Aconteceu recentemente, quando o Papa Bento XVI renunciou e o Papa Francisco foi colocado em seu lugar no Vaticano. E o restante da profecia está se cumprindo diante de nossos olhos, porque com o surgimento de uma falsa igreja, se tornou bem visível após a entrada do Papa Francisco no Vaticano. Ana Catarina Emmerich também profetizou sobre a protetização da Igreja Católica. Disse ela: eu vi que tudo que pertencia ao protestantismo estava gradualmente ganhando supremacia e a religião católica caiu numa completa decadência. A maioria dos sacerdotes eram atraídos pelas sedutoras, mais falsas doutrinas dos jovens professores, e todos eles contribuíam para o trabalho de destruição. Naqueles dias, a fé cairia em níveis muito baixos e será preservada somente em alguns lugares, em algumas poucas casas de lavradores,
e em algumas poucas famílias que Deus protegeu dos desastres e guerras. A protestantização da Igreja Católica começou a tomar força após o Papa Francisco colocar a estátua de Lutero no Vaticano e permitir que pastores protestantes concelebrem missas com padres católicos. Isso prova que a profecia de Ana Catarina Emmerich está se realizando, porque esses acontecimentos mostram a decadência da Igreja Católica e o gradual aumento do protestantismo. Ana Catarina Emmerich também fala sobre o falso ecumenismo. Vi que muitos padres haviam se envolvido em ideias que eram perigosas para a Igreja. Eles estavam construindo uma grande, estranha e extravagante igreja, a casa da família abraâmica. Tudo estava para ser nela admitido, no intuito de estar unindo e ter direitos iguais evangélicos, católicos e espíritas e seitas de todas as denominações. Observem que essa igreja já foi construída em 2019 em Abu Dhabi, que consiste em uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja católica feita para unir os cristãos, judeus e muçulmanos, e a parte espiritual dessa estranha igreja tomou forma quando o Papa Francisco, em comunhão com a Grande Mãe Abu Dhabi, assinou o documento sobre a fraternidade humana em fevereiro de 2019. As profecias de Ana Catarina Emmerich estão se desenvolvendo diante dos nossos olhos. Só não conseguem compreender isso aqueles que estão espiritualmente cegos. Vemos hoje muitos bispos e padres abraçando essa falsa religião. Os verdadeiros pastores estão sendo substituídos pelos maus sacerdotes, novos pregadores com novos sacramentos, novos templos, novos batismos, novas fraternidades. Esse é o grande náufrago da fé que já está acontecendo e ficará muito pior nas próximas décadas. Nossa Senhora de La Salette também disse para a vidente Melanie, em 21 de novembro de 1878: assim começa o segredo. Melanie, o que eu vou dizer-vos agora não ficará sempre segredo. Podereis publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos, serão entregues à morte, e morte cruel. Vários abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. No ano de 1864, Nossa Senhora disse: Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles
as cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. No ano de 1865, Nossa Senhora também disse: ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas, e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Sim, foi Nossa Senhora que disse: Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se perverterão cada vez mais. Para entender tudo isso que está acontecendo com a nossa Igreja Católica, Jesus escolheu o seu profeta Pedro II, de Santa Catarina, Brasil, que desde 1972 vem nos alertando através deste profeta. No dia 26 de abril do ano 2000, Jesus disse: o castigo que virá a acontecer não será impossível de ser evitado, desde que a minha igreja, que vem lançando este desafio, venha a mudar todo o rito, como vinha mantendo antes do Segundo Concílio Vaticano, quando no segundo, este terrível ser humano deixou Satanás entrar no seu corpo. Fez como Judas no dia que me traiu. O mesmo aconteceu quando se juntou com os que fizeram o Segundo Concílio Vaticano. Sacerdotes, bispos e demais que ajudam a celebrar a Santa Missa, digo-vos que nestes assuntos, isto o que estão fazendo comigo, vocês é que estão procurando a vossa condenação por si próprios. A Igreja Católica vem cedendo espaço para todos e dizendo que todos vão se salvar. Por isso o Concílio Vaticano II abriu este espaço. Só nisto aí já diz tudo, que o homem pode mudar as leis de Deus. O planejamento dessa nova cartilha faz que o homem tenha direito de fazer o que tem vontade. Não faz mal, seja católico, budista, maometano, espírita de centro de Umbanda ou ateu. Tudo está certo para se alcançar a glória de Deus, guiado por Jesus Cristo. Esses são os ladrões, os fornicários, os corruptos, os mais verdadeiros desafiantes do Santíssimo Sacramento. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.